Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra. Coloquemos na nossa cabeça que Deus é bom. Deus é bom e nos ama. Ao contrário de Deus, existem forças, espíritos contrários a este amor que querem nos afastar do Senhor. Não podemos entender a origem de todo esse mal contra Deus, mas pelos relatos bíblicos nós vemos que sempre que o homem peca e se arrepende, ali está a misericórdia de Deus. Deus faz de tudo para salvar o ser humano. Esse antagonista ao Cristo, ao Deus, é um exemplo, uma figura da serpente. A serpente, ela perpassa o mundo bíblico. E na minha interpretação livre, ela começa uma serpente no Gênesis e termina um dragão de 7 cabeças, 10 cabeças e chifres no Apocalipse. Não existe na biologia a evolução da serpente para um dragão, mas numa linguagem e interpretação espiritual, o mal começou pequeno numa serpente e terminará em forma de um dragão, quando o mal irá tomar cada vez mais espaço do coração humano. E é o que nós temos visto em nossa humanidade. Não podemos comparar com o passado, mas quanto mal há no mundo hoje. Quanto veneno da serpente. Essa serpente aparece primeira vez no Gênesis, tentando Adão e Eva. A tentação. A tentação era o quê? Desobedecer uma ordem divina. Da árvore da vida, era proibido comer o fruto do bem e do mal. O que seria isto? Deus pediu: deixa que eu diga para vocês o que é certo e o que é errado. Obedeçam a mim. Era isto. Desobedeceram e com isso foram expulsos. Então vocês querem saber o que é certo e o que é errado, sigam a vida de vocês. E o homem se arrepende e a misericórdia de Deus vem e assim por diante. Mais uma vez a serpente aparece hoje na leitura primeira, uma história do povo de Israel. O povo de Israel viveu anos sob a égide do povo egito e ali consegue a libertação por Moisés. Passam pelo deserto, atravessam o Mar Vermelho. Só que esse povo começa a murmurar contra Deus, brigar contra Deus. Deus faz de tudo para aquele povo, tudo, tudo. Mas aquele povo murmura, até o ponto de reclamar da comida que Deus dava, o maná. Chovia comida, como se pássaros, cordonizes ali aparecessem e alimentassem aquele povo. E o povo disse: estamos fartos deste alimento, não suportamos mais este alimento. Esse povo, realmente, estamos com nojo deste alimento. Este alimento miserável, já estamos com nojo deste alimento miserável. E o povo rebela-se contra Deus. Toda vez que o homem, o ser humano,
deixa de ouvir a voz de Deus, começa no seu coração a entrar a voz humana e a voz da serpente. Mais uma vez aparecem serpentes no meio desse povo. Só que agora são serpentes animais que começam a picar essas pessoas e muitos morrem. Quando eles verem a coisa ficando ali difícil, volta para Deus. É como na pandemia. Corremos para Deus na pandemia. Passou a pandemia, acabou. Acho que ninguém mais lembra que teve pandemia. A não ser os que partiram, que perdemos pelo caminho. Fora isso, voltamos ao normal. Quando a coisa ficou difícil, o povo pediu misericórdia. Perdão, pecamos, pecamos. E ali Deus, na sua infinita misericórdia, se manifesta. E o que Deus manda fazer? Moisés, coloca a serpente para esse povo ver, para que eles possam entender. Então, Deus manda construir uma imagem. Olha que interessante, né? No mundo bíblico há a proibição de fazer imagem, mas aqui existe um mandato de Jesus Cristo, de Deus, para fazer uma imagem. Faça uma haste e coloque uma serpente. Todos aqueles que forem picados, contemplem a serpente e serão curados. Este é o símbolo dos médicos até hoje. O símbolo dos médicos é esta haste com a serpente, tirada justamente desta passagem bíblica. Porque através da medicina encontramos também a cura para os nossos corpos. E assim aconteceu. Só que isso foi se passando e foi continuando. O evangelho de hoje nos mostra um outro nível, onde Cristo, retomando o texto de Moisés, ele diz que era necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqui temos de novo o tronco, a árvore da vida. E aqui nós temos alguém, ao contrário de Adão, que comeu do fruto, ele morre por esse fruto. E de Jesus, assim como Moisés levantou um tronco com a serpente, e as pessoas ao serem picadas eram curadas, é necessário que se levante o Filho do Homem para que todos aqueles que forem picados possam ser curados e salvos. Hoje, nós continuamos sendo tentados. Não é ninguém aqui que não seja tentado. O Pai Nosso mesmo nos ensina: livrai de todos os males, não permita cair em tentação. Todos nós somos tentados. E nós, muitas vezes, quase sempre, nós caímos em tentação. Nós somos picados pela serpente de Satanás. Essa serpente que vai tomando várias formas, várias maneiras, vai nos seduzindo. E quando nós menos percebemos, estamos mergulhados no veneno de Satanás. E aqui está o antídoto. Não existe outro antídoto que possa salvar. Sabe aqueles filmes que nós vemos, de repente tem um mal na humanidade e os médicos se procuram uma forma de poder criar um antídoto para salvar a humanidade e assim consegue, pronto, vai multiplicando. Assim foi na pandemia. A medicina, a ciência fez de tudo para encontrar formas, uma vacina que pudesse. Estamos aqui nós, vivos, sobreviventes a isto. Só que existe um outro mal, uma outra serpente, um outro vírus que não atinge o nosso físico, mas o nosso espírito. Satanás, a serpente, vem de fato matar a nossa alma. E é necessário então ser levantado por amor de Deus, o amor a Deus a nós. Ele se levanta para que todos que forem pecados contemplarem, possam ser curados e salvos. A cruz. Alguns acham que nós católicos somos idólatras por estarmos diante de imagem, mas a imagem se vê presente no mundo bíblico. Alguns acham que nós estamos errados por estarmos pregando um Cristo morto na cruz, que deveria ser assim, talvez sem o Cristo, para mostrar que ele ressuscitou. Como se nós, católicos, estivéssemos insistindo na morte de Cristo. Mas ele está vivo. Por que ele está aqui? Nós contemplamos a cruz de Cristo porque a cruz de Cristo é o que nós celebramos todos os dias na Santa Missa. Na quinta-feira santa, antes da sua morte, diz Jesus: tomai todos e comei, este é o meu
corpo que será entregue por vós. Este é o meu sangue, meu cálice, que será derramado por vós. Por isso, então, a Eucaristia, que é antecipada na quinta-feira, já é uma prefiguração daquilo que está para acontecer no dia seguinte. A cruz, o sacrifício de Cristo, se faz presente no altar. E ele diz: fazei isto em memória de mim. A cruz está ligada ao altar, que nos mostra o Cristo vivo, que é o nosso alimento. Por isso, quando nós somos picados pelo mal, pela ganância, pela raiva, por qualquer que seja o motivo das picadas, somos contemplados a olhar. Não olhar um objeto de madeira ou de metal, ou que nós carregamos como se fosse um objeto ali, rapidinho, só ele que pudesse me salvar. Não é isso que me salva. Isso aqui é um objeto. Isso aqui que nós abençoamos, que se torna para nós um referencial. Mas isso nos mostra o quê? O Cristo até onde foi. Aqui está aquele que realmente tira o veneno de Satanás. Quem venceu Satanás? O próprio Cristo. Porque aqui está a obediência. O pecado de Adão e Eva foi desobediência. Esse somente. E aqui diz a leitura de hoje, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Nada que aconteceu com esse homem fez ele desobedecer a Deus. Nós muito facilmente desobedecemos a Deus. Muito facilmente desobedecemos a palavra de Deus. Nós somos instintivos, carnais. Ai, padre, a carne é fraca. A carne é fraca, caímos. E aqui está um homem que obedeceu em tudo. Ah, mas ele era Deus. A liturgia de hoje também responde para nós. Leitura segunda. Jesus, existindo em condição divina, não fez o seu ser a Deus igual a Deus uma usurpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Na teologia chamamos isso de kenosis, aniquilamento. Jesus, embora tenha e era Deus, ele não usou da sua divindade para facilitar nada à sua vida. Exemplo, uma metáfora. Imagina os super-heróis, X-Men, que está descobrindo seu poder. Ou talvez vamos pensar aqui num comum, um super-homem. Imagina um super-homem que pudesse voar e não voou. Que tinha força, mas não usou. Imagina alguém que, mesmo tendo a condição para resolver tudo, não fez do seu ser, ele não usou da sua divindade. Ele poderia. Ah, mas os milagres que ele fez, as curas, não foi ele, foi o Pai. Tudo ele pediu que o Pai fizesse, não ele. Ou senão a fé daquela pessoa. Ele não usou do seu ser algo divino para poder facilitar o seu ser. Não, ele viveu plenamente como homem. É verdade que ele tinha uma graça que nós não temos. Ele assumiu o Adão antes da queda. Nós somos o Adão depois da queda. Ele tinha uma graça que nós não temos, mas ele tinha a graça que Adão tinha. E Adão desobedeceu no paraíso, Cristo obedeceu no reino dos homens. E aqui está, obediente até a morte e morte de cruz. Outra coisa errada que muitos pensam. Ah, se Deus é amor, por que manda seu filho morrer na cruz? A cruz não é vontade de Deus. A cruz é símbolo de morte. Morte é dos homens, morte é do pecado. A cruz é a forma que a humanidade, no seu tempo bíblico e hoje, tem como julgar os seus condenados. Manda prender, cadeira elétrica e assim por diante. Assassinam aqui e outra ali. Isso é do homem. Deus permite que o seu filho vá ao máximo da crueldade humana para também ali revelar o amor de Deus. A cruz é dos homens, mas a entrega é de Deus.
O homem se tornou tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não conseguiu ver o amor e matou o amor. E ali Deus amou. Hoje, nós estamos ficando uma sociedade muito ruim, 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 ruim. Intolerante, impaciente. Uma sociedade cada vez mais tomada pelos venenos de Satanás. E como nós percebemos que somos picados? Pelo temperamento, pela forma que pensamos e agimos. E assim, vez ou outra, cada vez mais, vamos tomando mais desse alimento, desse veneno, que ele entra pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão. É através dessa maneira que a serpente toma conta de nós. E ela é cada vez mais sutil, sutil, sutil. Se nós somos picados por uma cobra agora, logo a gente vai sentir os dentes dela em nós. E talvez, se for veneno, tem que correr para o hospital. A cobra venenosa. Só que a serpente da alma, ela é singela. Ela nos pica sem nós percebermos. Por isso, devemos estar sempre presente do antídoto, que é a Eucaristia, que é contemplar. Nós não somos dignos, é verdade, nós não somos dignos de comungar. A Eucaristia, ela é realmente prêmio para aqueles que alcançaram a graça, mas também ela é remédio para aqueles que estão doentes. Nós aqui viemos porque estamos acometidos de um veneno na alma e viemos receber, que também está ligado ao sacramento da confissão, onde através da confissão, que está ligado nesse dia que ele vai perdoar também, dando-nos a graça do perdão, que ali vamos então curando e tirando o veneno que existe dentro de nós. E hoje o exército da serpente, de Satanás, é muito grande. É muito grande. Ele tem usado todas as formas possíveis para jogar veneno na humanidade. Nossas músicas, festivais, é triste ver esses festivais de música, uma multidão de gente, e é todo mundo somente vivendo do instinto sexual, uma apologia à sexualidade desenfreada. É triste ver pessoas pela bebida, pelo álcool, se perdendo, ou pelo olhar, a sedução. Cada vez mais estamos mergulhados no veneno, estamos presos nesse veneno, não conseguimos sair. Por isso, devemos olhar para este homem. Quando eu olho para a cruz, eu tenho vergonha. Tem gente que acha que a gente prega um Cristo morto. Eu olho para ele e percebo, sei que ele está vivo, mas eu não sou nem digno de estar aqui. Eu desobedeço demais a voz dele. Muito. Mesmo sabendo o que sei, vivendo o que vivo, ainda não consigo ser como ele. É por isso que eu preciso do seu alimento, eu olho para ele, contemplo, olhando o crucifixo eu vejo, eu estou muito longe. Pode ser um motivo de desanimar, mas não, é uma meta a ser alcançada. Então eu venho à igreja para poder o quê? Receber uma dose deste antídoto, porque lá fora está cada vez mais violento, temos mais venenos do que às vezes graças em nós. Rezamos muito pouco. Sim, a igreja nos pede, ao menos domingo, ir à igreja. Tem muitos que nem mais vem domingo sim, domingo não, vai pulando. Se um domingo não está sendo suficiente, gente, imagina se ficar pulando. Hoje, precisamos mais do que nunca orarmos, contemplando a cruz de Cristo, contemplando o Calvário, buscando a graça da obediência. Só que nós não conseguimos, por isso nós comungamos. A comunhão é também esse remédio que me dá força para vencer o mal. E nós vamos cair, todo mundo vai cair. Todo mundo é pecador aqui. Não tem ninguém mais santo ou menos santo. Todo mundo é pecador. Ninguém merece estar aqui. Ninguém. Não posso entrar no orgulho da minha prepotência, de minha fé. Viemos aqui com humildade para pedir a força e a graça de Deus.
E sempre que puder, estou diante de um sacerdote confessando a minha miséria. A confissão é outra graça de poder extirpar venenos da alma. Quanto menos confesso, mais veneno está em nós. Porque não é possível não se envenenar no mundo de veneno. É como se não conseguisse molhar entrando na água. O mundo de hoje é feroz. Seja digital, seja a convivência. A raiva, o ódio está em todos os lugares. É difícil não se contaminar com isto. Por isso, mergulhados neste mundo, viemos à igreja pedindo a graça de Deus para que esse antídoto entre em mim. Mas se eu tenho muito veneno e uma gotinha de antídoto, não será suficiente. Como diz Jesus, alguns demônios para sair precisa de muito jejum e oração. É dessa maneira que vai limpando o nosso sangue e com o passar do tempo, nossa mente, nosso ser está melhor. A Ele devemos dobrar, não existe outro no céu e na terra que tenha como a nós e traga a nós a salvação. É Ele. E eu termino. A missa, a Eucaristia, é o único rito humano que nós temos a Deus que envolve os nossos 5 sentidos. Se a serpente entra em nós, nos ataca pelos 5 sentidos, pela nossa visão, olfato e assim por diante, a missa é o único rito litúrgico que nós temos no mundo que envolve em nós os 5 sentidos com a divindade. Nós ouvimos, nós cheiramos, nós comungamos, nós tocamos. Deus, não um símbolo. Deus. Por isso, a cruz, contemplar a cruz é chegar no altar. Porque o altar é estar ligado à cruz. É o sacrifício de Cristo. E aqui nós vivemos e somos exorcizados, tirados esses venenos pelos 5 sentidos. Pela palavra, pelo seu corpo, pelo seu sangue. Que essa Eucaristia possa cada vez mais nos libertar de todos os venenos que temos no mundo. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.